Olá, tudo bem? Que bom estar com você em mais uma edição do programa Alesp Cidadania. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo celebra desde 2017 a Semana Estadual da Doação de Leite Humano, comemorada no mês de maio. Nesta edição do Alesp Cidadania, vamos falar sobre a iniciativa de lactentes doarem leite para contribuir com a amamentação de diversos bebês e crianças sem fonte de nutrição e também sobre os benefícios para o desenvolvimento e a saúde de crianças a partir da amamentação. Recebemos para essa conversa Patrícia Terrível, pediatra do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, em nossos estúdios, e também a Viviane Miranda, enfermeira, consultora da Amamente Bem, que ajuda mães em uma rede de apoio por meio da nossa janela virtual. Olha só que bom tê-las aqui conosco então. Sejam muito bem-vindas à gravação deste programa. Eu quero iniciar então esse nosso bate-papo perguntando à pediatra então. Quanto mais longo seja o período de amamentação, melhor para a criança e para a mãe também. Exatamente. A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e complementado pelo menos aí por 2 anos de idade. Então, quanto mais tempo a criança mamar, mais ela vai ter benefícios, menos ela vai ficar doente, ela vai ficar mais inteligente, né? Para a mãe também diminui os riscos de câncer de mama, câncer de ovário para a própria mãe também. Quando a gente fala muito sobre esse assunto aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e por muitas vezes a gente acaba entrevistando também mães que não conseguem, de repente, amamentar a criança e, vez ou outra, a gente percebe uma culpa, sabe, na mãe? E aí a gente também tem que passar um recado para essa mãe, né? Que a gente fala, olha, quanto maior o período de amamentação é melhor, mas nem todas as mães conseguem, não é? Então, o que dizer para essas mães? Exatamente. Acho que o mais importante é não julgar, né? A gente fala muito aí, o quanto é importante a gente escutar essa mulher, entender o porquê que ela não está conseguindo amamentar. Ela está com algum problema, ou ela não consegue no dia a dia, na rotina dela. Muita gente acha assim, amamentar é que nem parir, né? Você vai lá, é um instinto, né? Nasce a criança, você coloca no peito para amamentar. Mas, infelizmente, não é assim. Precisa de uma rede de apoio. Isso é importante desde o pré-natal. Então, desde que a mulher está gestante, ela procurar essa rede de apoio, conversar com a obstetra dela, procurar um pediatra na consulta pré-natal, antes da criança nascer, procurar uma consultora de amamentação também, para ela entender como que vai ser esse cenário. E aí, assim que a criança nasce, ela continuar com esse apoio, porque a gente sabe que muitas mães acabam deixando de amamentar. A média no nosso Brasil é muito baixa, aí são 54 dias só de amamentação exclusiva, né, o que deveriam ser 6 meses. Então, estamos numa luta eterna aí para ajudar e apoiar essas mulheres. Ouvindo a pediatra Viviane, que é enfermeira, trabalha ali diariamente, ali, acho que toda hora, né, com as mães nesse período de amamentação. Logo que a criança nasce, acho que já tem ali também toda uma questão de ansiedade da mãe, né, Viviane? Com certeza. Amamentar não é algo fácil, né? Não é instintivo. Então, nós, seres humanos, a mulher precisa aprender a amamentar e o bebê precisa aprender a mamar. Então, esse apoio, orientação, quando a gente tem profissionais capacitados que vai estar orientando essa mulher com todo o manejo relacionado à dupla, mãe, bebê, pega a posição, a gente torna esse processo mais leve. Mas amamentar é muito difícil, sim, por isso que existem tantas campanhas aí incentivando a amamentação, porque não é algo fácil. Viviane, quais são as principais queixas das mães em relação à amamentação, hein? Logo no início, assim, acabou de dar à luz, já vem uma criança, não é? Ali tem toda a questão, como a gente falava agora há pouco, da própria ansiedade. Quais são as principais queixas das mães em relação à amamentação? A principal queixa é a dor, sem dúvidas, né? A doutora deve vivenciar muito isso aí também nos consultórios. A dor na amamentação é um processo que mexe não só com a mãe, com o psicológico, mas também com toda a família. Quem quer ver esse bebê chorando de fome, quem quer ver essa mãe ansiosa, chorando ali no puerpério, tentando colocar esse bebê para mamar e não
tá conseguindo porque tá sentindo muita dor, né? Então tem essa questão da dor que é o principal e a questão do apoio. Ainda é muito comum eu atender mulheres que não recebem apoio dentro de casa, né? Porque o leite materno é fraco, porque o leite materno não é o suficiente, porque o bebê tá chorando de fome, porque na minha época não foi assim, e porque, enfim, outras questões, mas a dor e o emocional dessa mulher, com certeza, mexe muito com todo o processo da amamentação. A Viviane estava falando uma questão aqui, doutora, que acho que a gente pode recapitular em relação, acho que até pegando gancho nessa questão de dor, né? Porque ela disse o seguinte, amamentar não é algo instintivo, mas é interessante essa fala, porque nós somos mamíferos. Eu acho assim, existem muitos mitos com a amamentação. Então, muita mulher, ela fala, é fácil, né? Coloca a criança no peito e tá tudo bem. Aí a criança machuca a primeira vez, lá na sala de parto. Aí ela fala, não, eu preciso amamentar, é normal sentir dor, minha amiga, minha vizinha sentiram dor, e ela não procura ajuda, porque ela tá sentindo dor e ela acha que isso é normal. Só que isso, depois de 1, 2, 3 dias, torna-se insuportável. E aí ela para a amamentação. E foi o que ela falou, o apoio da família, né? Aqui no Brasil, infelizmente, ainda a maioria da família, seja o companheiro, companheira ou os avós, eles ainda ficam em cima. Ai, para que você vai sentir dor? Dá uma mamadeira, dá uma chupeta. Seu leite é fraco, aí ó, tá saindo 2 gotinhas só. E não sabe que nesse começo o colostro são só 2 gotinhas, né? No comecinho, quando se aperta. E aí fica aí, e vira uma bola de neve. A mãe já tá no puerpério, que já é uma fase difícil. Os hormônios dela estão, né, subindo e descendo em uma montanha-russa. E ainda a gente buzinando no ouvido dela. Então, realmente é difícil essa fase. Então, é importante ela ter esse apoio no pré-natal, ela já conversar com as pessoas. Olha, mãe, sogra, seguinte, não vem falar que meu leite é fraco, não vem falar que vou usar mamadeira, não quero. Procura uma consultora de amamentação, se informa. Na hora do parto, na maternidade, aproveitar que ela está lá 48 horas dentro de uma maternidade e pedir ajuda para a enfermagem. Ai, eu não quero incomodar a enfermeira. Não, mas tem que pedir ajuda para a enfermeira, para o pediatra, porque se ela sair do hospital já amamentando sem dor, as chances dela continuar amamentando são muito maiores. Agora, se ela sair do hospital já com dor, no dia seguinte ela está com uma madeira em casa. Olha, eu não sou pai, sou tio, e percebi muito essa fala de vocês aqui quando o meu sobrinho nasceu. A minha irmã foi mãe num curto período, logo depois que minha mãe faleceu. Já existia toda uma situação ali da perda da minha mãe. Para a mulher, a gente sabe que a presença da mãe é de mais importante. E aí tinha a sogra da minha irmã, que é sensacional, uma mãe incrível, uma sogra sensacional mesmo. Mas aí existem os estigmas, que acho que vai de encontro com essa fala aqui de vocês também. Porque cada ser humano é um ser humano. E essa coisa do, porque na minha época era assim, porque comigo foi assim, porque, tem isso. A literatura mostra isso. Gente, vamos ouvir um pouco aqui as profissionais, né? Nós estamos com uma médica, pediatra e uma enfermeira que trata o tempo todo. E é exatamente isso. Acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, porque, gente, todo o processo de dor já vem causando... E não é só uma dor física, é uma dor psicológica. Essa questão comparativa é ruim demais. Aliás, é ruim para qualquer coisa, ainda mais nesse momento em que a mulher precisa de muita ajuda, né, doutora? Precisa. A rede de apoio é fundamental. E rede de apoio pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser a mãe, o sogra, amigos, né? Moça que ajude a limpar a casa, porque a mulher não dá conta de tudo, é muito pesado. Ela tem que pensar em arrumar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, fazer a comida, ainda cuidar da criança, a criança está com cólica, amamentação. Então, ela precisa pedir ajuda nesse momento. E o que você falou é cultural. Se a gente for pensar, todas as bonecas que vendem no mercado, vem tudo com chupeta e mamadeira. Então, a gente já tem essa ideia, nós, né, que brincamos de boneca, desde o comecinho, que amamentar a sua boneca é o quê? Dar mamadeira para sua boneca. Então, fica esse estigma cultural na nossa cabeça desde pequenininha. Nosso sonho né, Viviane, é as bonecas chegarem aí sem chupeta e sem mamadeira, né? Para a gente começar a criar, mudar essa cultura já desde criança para essa mulher. Para ela ver que o normal não é mamadeira, né? O certo, o correto e o normal é amamentar no peito. E se tem feito muito exercício assim, Viviane, para que tire do caso essa questão da mamadeira, né? Ou da chupeta, enfim, da mamadeira propriamente dita aqui no assunto, e tentando trazer para a mãe essa questão do peito tão importante?
Total, né? Eu costumo dizer que a mãe tem que ter uma rede de apoio e não a rede de desgosto, hein? Então, existem outros instrumentos que podem substituir a mamadeira na ausência da mãe, que é seguro, né? A prioridade é o peito, mas a gente sabe que hoje em dia existem muitas mulheres que retornam ao mercado de trabalho muito mais cedo, não consegue ficar 6 meses, né? Ou até mesmo um ano, longe do mercado de trabalho. Então, existem instrumentos seguros que ela pode orientar a sua rede de apoio para amamentar esse bebê na ausência da mãe e que não cause um desmame precoce, como o copinho de cachaça, uma colher dosadora, que são instrumentos seguros e que vai manter essa amamentação por muito tempo. Eu, por exemplo, tenho uma filha que tem 3 anos e que ainda mama, tá? A gente não incluiu a mamadeira nem a chupeta. Eu retornei ao mercado de trabalho com 2 meses, muito cedo, mas a pessoa que ficava com ela na minha ausência priorizava o copinho e estamos amamentando até hoje. Olha isso, Que que legal. bacana. Parabéns, hein, Viviane? Realmente, né, a gente precisa lutar contra isso e mostrar que é possível, né? Exatamente o que ela falou. A gente sabe que nem todo mundo tem licença maternidade, nem todos os lugares dão esse tempo para a mulher. E a realidade da mulher brasileira é essa, né? 2 meses, 1 mês, às vezes até antes de voltar a trabalhar. E ela saber que... Porque o estigma fica, ou eu amamento ou eu trabalho. Como que eu vou amamentar? Ah, é mamadeira. Não, né? O que ela falou, existe copinho, existe colher dosadora. Você não precisa nem comprar, é exatamente o que ela falou, copinho de cachaça. Quem não foi viajar aí trouxe aquela lembrancinha, né, do copinho. Usar esse próprio copinho para oferecer para a criança, porque aí ela não vai ter confusão de bico, ela não vai confundir e machucar o peito da mãe, nem confusão de fluxo, né? Porque se ela for para mamadeira, ela abre a boca, vem um monte de leite, e aí a hora que ela vai para o peito, ela não quer, porque dá trabalho. Ou o movimento que ela faz da mamadeira, ela vai fazer no peito da mãe, e aí começa a machucar essa mulher. Então, por isso que a gente não fala da chupeta e da mamadeira, porque se a criança fizer esse movimento na chupeta e da mamadeira, na hora que for pro bico da mãe, vai machucar. Aí a gente está falando aqui de uma situação que daqui a pouquinho voltarei a falar com a Viviane justamente sobre quem não consegue. Vamos já tentar formular uma resposta sobre isso, né? Quem não consegue amamentar, tal, como fazer. Mas a gente está falando aqui, batendo um papo sobre quão importante é o leite materno, quão importante é o leite materno, por que não dar um outro leite, enfim. Afinal de contas, por que é tão importante o leite materno? Então, vamos lá. Primeiro que a gente nunca vai ter numa lata o que a gente consegue produzir no peito, né? O leite materno, ele é dinâmico, ele não é o mesmo produto, nem no começo e no final da mesma amamentação, nem durante os meses, né? Então, eu brinco assim, sabe aquela maquininha de refrigerante que você aperta e você vai colocando quanto você quer, o que você quer? Né? Quanto mais a criança mamar, mais ela vai produzir leite. Existem receptores no bico da mama dessa mulher, que, por exemplo, uma criança ela está doente, o contato da saliva dela no bico do peito, o corpo da mulher vai entender que essa criança está doente e vai produzir mais anticorpos. Né? Então, assim, se uma criança prematura, que é uma criança que precisa ganhar peso, o corpo dessa mulher vai produzir um leite mais fortificado, mais grosso para essa criança ganhar peso. Então, assim, nenhum leite é igual. Então, se a gente pegar num banco de leite 2 leites de 2 mulheres doadoras, é diferente o leite. Então, vamos começar por aí. Segundo, o leite da própria mãe para o filho, tá? Vai diminuir os riscos de infecções respiratórias, vai dar uma melhor imunidade nessa criança, diminuir o risco de diarreia. A proteção que esse leite dá, tanto quanto doenças, quanto os estudos mostram de QI até mais elevado de crianças que amamentam no peito do que crianças que tomam fórmula, né? Para as mães, em questão de peso também. Então, a gente vê, por exemplo, a quantidade de proteínas que tem num leite, que tem numa fórmula. As crianças que tomam fórmula têm mais chances de ter obesidade do que crianças que tomam aleitamento materno, tá? Então, esses benefícios para a criança. E ela não precisa comer mais nada, só o leite aí, né, nos 6 primeiros meses, já mata a sede, mata a fome, tudo que a criança precisa. E para a mãe, diminui. A mãe vai perder mais peso, né, se ela está amamentando, diminui o risco de depressão pós-parto. Então, nesse momento do puerpério, que a mulher está, né, cheio de hormônios, entendendo o que está acontecendo, diminui o risco de depressão pós-parto, vai ter um maior vínculo com esse filho, né, então, quando ela está amamentando, diminui riscos de câncer, diminui diabetes. Então, assim, benefício para os 2 lados. Aí a gente está falando dessa prevenção para doenças
como a senhora citou agora, câncer, algumas doenças infantis também já podem ser prevenidas logo com leite materno? No leite materno é passado todos os anticorpos, né? Então, por exemplo, na época aí da pandemia, né? Então, se uma mãe que estava aí tomando a vacina do Covid ou ela pegou o Covid e ela está amamentando, vão os anticorpos para essa criança, sim. Então, quando uma mãe está amamentando e ela está resfriada, eu falo, tá tudo bem com seu filho, porque os anticorpos que o seu corpo está gerando contra esse vírus está passando pelo leite materno para o seu filho. Não quer dizer que ele não vai ter nenhuma doença, né? Então, a hora que entrar na escolinha, ele, infelizmente, né, todas essas viroses aí eles vão pegar. Mas ele tem uma imunidade muito melhor do que uma criança que não amamentou, isso com certeza. E aí, Viviane, a doutora estava falando aqui sobre essa questão de tirar o leite, por exemplo, né? E aí, a senhora trabalha também num banco de leite, né? De aleitamento. Como é que funciona, por exemplo, essa questão de doação de leite? Toda mulher pode fazer a doação de leite? Vamos lá. Toda mulher pode, tá? Mas tem alguns casos que não é permitido nem a amamentação e nem a doação, como, por exemplo, aquelas mulheres que têm HIV. Então, a doação é muito importante, salva vidas. Qualquer quantidade que essa mulher conseguir doar vai salvar muitas crianças, tá? As mães de bebês prematuros, a gente tem que saber também que as mães que os bebês são prematuros, essas mães também são prematuras. Então, essas mulheres podem ter dificuldades na produção de leite. Então, quando essa mulher de fora, que está amamentando seu filho, doa, que maravilha, vai salvar vidas. Esses leites normalmente são destinados aos bancos de leite que estão nas maternidades. Ele é todo pasteurizado, tratado e vai ser destinado para essas crianças. Patrícia, por favor, quer complementar? Então, eu trabalho numa UTI neonatal também, né? E foi exatamente o que ela falou. O mais importante, eu acho, da campanha que a gente está tendo é isso. Qualquer quantidade é suficiente. 1 ml já salva a vida de um prematuro. Né? Então, se a gente está na UTI neonatal, às vezes a gente usa 1 ml para o prematuro. Ele vai receber 1 ml de 3 em 3 horas. E aí uma mulher que está lá jorrando leite, né, toma banho e vaza o leite, ela fala assim, eu só tenho 10 ml, né, é pouco, como que eu vou doar 10 ml? Já ajudou 10 crianças. Né? Então é importante a gente conscientizar isso, porque a gente fala muito de doação de sangue, tudo mais, de medula, e não fala da doação de leite. Então, conscientizar essa população. E as mulheres que não podem, né, amamentar, como ela complementando ela, e tanto que não podem doar, além do caso de HIV, se a mulher está com alguma doença no momento, né? Então, por exemplo, se ela tem sífilis, ela está tratando, se ela tem toxoplasmose, ela está tratando, ela não vai poder doar esse leite. Se ela está resfriada, está com uma pneumonia, está com alguma coisa, neste momento ela não pode doar. Depois que ela melhorar a doença, aí ela pode voltar a doar. Então, isso é importante também. Porque às vezes a mãe fala assim, não, eu estou gripada, fui lá no banco de leite e falaram que eu não posso doar. Não posso doar agora, mas assim que eu melhorar da minha doença, eu posso voltar a doar o leite. Você tem informações daqui e, de repente, partilhando até a sua cidade, não é? Sim, ainda precisamos evoluir muito, tá? Precisa ter uma campanha, precisa ter incentivo. Nós, consultoras de amamentação, precisamos reforçar muito nas nossas redes sociais também, que hoje o mundo é online, né? Mas ainda precisamos incentivar muito. Tem um mito que muitas mulheres acham que se doar leite, vai faltar leite para o seu filho. E não é isso. Quanto mais vocês retiram, quanto mais vocês estimulam essa mama, mais leite vocês vão produzir. Então, ainda precisa, sim, de muita campanha, de muito incentivo para as mulheres doarem leite. Muito bem. Olha, Viviane, me conta uma coisa. Você não está na cidade de São Paulo, você está em Salvador, Bahia. É uma realidade que certamente deve ser diferente aqui de São Paulo. Vamos tentar trazer para o cidadão paulista exatamente essa reflexão. Como que é a realidade aí de doação de sangue, de doação de leite, e justamente passando para cá, para a doutora depois, para explicar essa questão para a gente, por favor. Pronto, de tempos em tempos precisamos muito fazer campanhas, tanto de doação de leite, de potes, tá, gente? Então, vocês que têm aí potes de vidro em casa, com tampa de plástico, precisamos desses potes, mas de tempos em tempos precisamos fazer muitas campanhas, até porque os estoques baixam, muitas vezes não temos quase nada.
e precisamos incentivar muito para que essas mulheres doem e continuem doando durante toda a fase da sua amamentação. Mas é muita gente doando leite por aí ou não? Não, não é uma realidade. É muito complexo isso, não é? Porque como é que vocês observam essa situação aí, propriamente dito, na Bahia, por exemplo? A falta de informação para a mulher ou, de fato, vontade, acho que feminina, justamente para ajudar? Por que acaba não acontecendo? Não, acredito que a questão não seja informação, mas sim a vontade de estar doando, né? Ainda existe muito esse mito enraizado que se eu doar, que se eu tirar, não vai ter leite para o meu bebê. Ainda existe muito isso. Mas o deslocamento, então, elas precisam realmente de informação que existe a possibilidade dos bancos de leite estarem coletando esse leite na casa da pessoa, que é uma realidade, acredito, de todo o Brasil. Eles deixam os materiais, eles coletam esse leite ordenhado, mas eu acredito que é muito vontade mesmo dessa mulher estar parando, ordenhando, extraindo, e falta tempo, né? Muitas vezes essa mulher não tem tempo nem para ela, para tomar um banho, quanto mais para estar extraindo leite, para doar. Mas, gente, se vocês pensarem no sentido de um potinho de leite, como a doutora Patrícia falou, pode salvar muitas crianças que estão na UTI, isso vai dar um incentivo maior para vocês. E aí, doutora Patrícia, a gente de repente pode trazer para a realidade aqui em São Paulo, já que a gente está falando para o cidadão paulista, não é? Como que é a realidade aqui em São Paulo em relação à doação de leite? Então, ainda é baixa, né? O que acontece? Uma vez por ano, agora em maio, né, dia 19 de maio, a gente tem aí o Dia Mundial da Doação de Leite Materno, e aí quando vai todo mundo para a mídia, as redes sociais, aí a gente dá um up, né? Recebe um monte de leite, mas aí o resto do ano vai diminuindo. Eu concordo com a Viviane, eu acho que existe essa questão da informação. Infelizmente, nem toda mulher, quando ela está na maternidade, ela recebe essa informação de que ela pode doar esse leite, né? E também é importante ela saber que ela pode doar o leite da casa dela. O banco de leite, ele leva o pote, a mulher vai colher na casa dela, vai deixar no freezer dela e o banco de leite vai buscar esse pote. Então, ela não precisa se locomover. Muita mulher fala, eu não vou doar. Imagina, com uma criança pequena, como que eu vou para o hospital levar esse leite? Então, é importante ela saber que ela pode, dentro da casa dela, estocar esse leite. E esse mito de que, se eu tirar o leite, meu filho vai passar fome. O que a gente brinca, peito não é estoque, peito é fábrica, né? A gente tem uma ideia de, eu produzo 500 ml por dia. Se eu tirar 200 para doar, meu filho vai ter só 300. Não! Quanto mais colocar essa criança para mamar, mais vai produzir esse leite. Então, se a gente começar a quebrar esses mitos para essas mulheres, eu acho que isso é importante. Né? Ela entender de que ela pode doar, porque o que ela está tirando, o filho dela vai continuar produzindo mais para ela. E ela acessar qual que é o banco de leite mais perto. Né? A gente tem a rede de bancos de leite. Então, no site, redeblh.org, eles conseguem acessar. Eu moro na Zona Sul, eu moro na Zona Norte. Qual que é o banco de leite responsável pela minha região? O estado inteiro está contemplado. Então, qualquer região que você pegar, morar aqui em São Paulo, existe um banco de leite responsável por você. E a gente tem essa rede aí brasileira. Então, se acontece alguma coisa no nosso hospital, está acabando o estoque, acabou tal isso, a gente aciona a rede e a gente consegue receber de outros hospitais. Só que é muito pouco. O ideal, o que é? Uma mulher que está na casa dela e não consegue amamentar, ela conseguir receber esse leite. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. O leite do banco de leite, ele é usado apenas para os prematuros, para as crianças que estão internadas na UTI e na ATEL, que já nos ajuda muito, né? O prematuro tem muito mais benefícios do que aqueles que eu te falei, né? Então, um prematuro que recebe esse leite materno doado vai diminuir o número de infecções que ele vai ter dentro da UTI, ele vai ficar menos tempo internado, ele não vai ter enterocolite, ele vai ganhar peso mais rápido do que uma forma. Então, a sobrevida aumentou muito quando a gente recebe esse leite doado. Leite materno tem prazo de validade? Vamos lá, então. O leite materno, existem as recomendações que a gente recomenda o que é o Brasil, tá? O que a nossa rede de leite materno, de banco de leite orienta. A mulher, quando ela tira esse leite, ela pode deixar 12 horas na geladeira ou 15 dias no freezer, tá? Para o consumo do próprio filho. Se foi para o banco de leite, ele vai ser pasteurizado. E aí ele pode durar 6 meses para ser usado.
Então, nunca chega a isso, porque pela nossa necessidade a gente acaba usando antes, mas é importante a gente saber essa recomendação, que é o que a gente orienta aqui no Brasil, porque essa mulher, ela fala assim, mas se eu tirar o leite hoje, se não vierem buscar amanhã, esse leite vai estragar, né? Então, por que o banco de leite ele vai organizar? Você tem o estoque, eu tenho 15 dias para ir na sua casa pegar esse leite, né? Então, não é todo dia que vai alguém na sua casa. De repente, eles marcam, olha, de quinta-feira a gente vai na casa das doadoras. Aí eles vão pegar esse leite, né? Leva para o banco de leite já vai pasteurizar e já vai ter 6 meses aí de validade. Nesse processo de pasteurização, perde algum componente ou não? Não, não perde. E aí ele fica... O que a gente não pode é usar um leite que a gente chama de leite cru. Então, por exemplo, temos 2 mães dentro da UTI. Uma mãe está lá tirando o leite dela, ela pode dar esse leite pro filho dela, que é o leite cru. Agora, o leite que ela doar não pode ir diretamente para outro bebê. Ele tem que passar por esse processo de pasteurização. Porque aí vai, né, ver todas as sorologias, todas as doenças, para a gente não ter uma contaminação cruzada. Por isso que no Brasil é proibido a amamentação cruzada, né? Como tinha antigamente as amas de leite. Sim. A gente sabe que, infelizmente, ainda faz muito isso, mas orientação, gente, não façam essa amamentação cruzada. Mas eu tô com um monte de leite e o filho da vizinha tá passando fome, então eu vou lá dar leite para a vizinha. Não pode fazer isso, porque corre o risco de passar doenças para outra criança. Nossa, seríssimo essa coisa, hein? Tem que ficar bem ligado. Tem que ficar ligado, porque é cultural também, né? Então, tá sobrando aqui, eu vou lá pegar o da vizinha e vou dar, né? Coitado, vai passar fome, mas não pode, porque às vezes a gente pode transmitir alguma doença e às vezes a gente não tem sintomas, né? E acabar passando para outra criança. Antes de a gente ir para um rápido intervalo, só uma questão aqui que acho que vale a pena, Viviane, trazer então para a gente a reflexão de como que é feito esse processo de doação do leite, né? Como que é o passo a passo, que é importante a gente saber, já que a doutora trouxe aqui, gente, tem a minha vizinha que está precisando de leite, não vamos lá não, como que é esse passo a passo? Vamos lá, essa mulher pode estar extraindo esse leite logo após o bebê dela amamentar, né? Ela vai estar lavando as mãos, vai estar pegando o pote esterilizado, pote de vidro com tampa de plástico redonda e vai estar fazendo a ordenha. Importante também estar higienizando essa mama com água corrente apenas e estar extraindo esse leite, ou com a mão, ou se essa mulher tiver uma bomba extratora de leite esterilizada, ela também pode estar fazendo essa ordenha e armazenamento desse leite. Logo depois, ela vai estar sinalizando ao banco de leite para eles estarem coletando esse leite. Importante manter a temperatura, não deixar fora da geladeira por mais de 2 horas, como a doutora falou, na geladeira por 12 horas e no congelador por 15 dias. Mas já sinalizar logo ao banco de leite, até para vocês não estarem desperdiçando ou descartando esse leite. Perfeito. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar então. E a gente comenta também sobre as questões de políticas públicas de extrema importância aqui para essa Casa Legislativa. Não saia daí, rapidinho, até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania, que hoje fala sobre políticas de incentivo à amamentação. As nossas convidadas são Patrícia Terrível, pediatra do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e Viviane Miranda, enfermeira consultora da Amamente Bem. E por falar em amamentar bem, políticas públicas são instituídas aqui no nosso estado de São Paulo. Os parlamentares, 94 deputados e deputadas, Viviane, você que está aqui fora do estado, tem trabalhado demais para garantir uma amamentação adequada para a criança, para o bebê, não é? E justamente pensando também na saúde da mãe. E eu acredito que aí na Bahia também, não é? Diversas ações são trabalhadas justamente para que a criança, para que o bebê tenha uma qualidade de vida na amamentação, sem dúvida alguma, né? Sem dúvidas. Hoje a gente tem trabalhado bastante aqui, principalmente na época do Agosto Dourado, que é um mês destinado à amamentação, fazendo campanhas, incentivando, informando todas essas mulheres, desde a rede pública até a rede privada. Muito legal. Temos um incentivo muito grande também nas redes sociais, né, que é o que alcança muitas mulheres hoje em dia, nessa fase do Agosto Dourado.
Muito bacana. E o Agosto Dourado parece que existe aqui também. Existe. Mês inteiro aí de campanha. Mas é o que eu falo, não dá pra gente lembrar de amamentação só em maio na doação, em agosto, né, do Agosto Dourado. A gente tem que, ainda precisa melhorar muito essas informações aí ao longo do ano. E olha, só para que a gente entenda aqui, o cidadão saiba, o parlamento tem trabalhado bastante sobre isso. Existe uma lei instituída também em 2014 com ações de proteção e apoio à amamentação, além de sensibilizar a sociedade para que deem suporte à mulher que amamenta. Eu acho que a gente vem de encontro com aquilo que a gente conversava no primeiro bloco, né? Exatamente. Esse apoio começa desde a sala de parto, né? Se a gente fizer o contato pele a pele, assim, essa primeira hora, assim que a criança nasce, ela for direto para o peito da mãe, aumenta a taxa de amamentação, porque uma mãe que o bebê nasceu, foi direto para o berçário, não criou esse vínculo, né? O leite demora mais para descer, então quando o bebê nasce e vai direto para o colo da mãe, o leite já vai entendendo, o bebê, a mãe, o que está acontecendo, ajuda a descida do leite, né? Diminui todos esses riscos dessa depressão pós-parto imediata, diminui o risco de sangramento. Então, desde a sala de parto, a mulher ficar 48 horas com o bebê junto com ela, né? Antigamente, o que acontecia? Os bebês nasciam, ficavam no berçário e a mãe no quarto, para a mãe descansar. Só que isso perde a amamentação. Então, hoje em dia, a gente briga muito aí pelos alojamentos conjuntos. O que é isso? A mãe e o bebê juntos dentro da maternidade, no próprio quarto. Então, essa política já começa aí desde o hospital, desde a maternidade. E aqui em São Paulo acontece muito isso. Eu me lembro, meu sobrinho tem 5 anos, completados recentemente, e é interessante isso, porque eu me lembro muito bem que minha irmã foi num processo bem interessante em relação a isso. E minha irmã, por mais que já tinha participado, por exemplo, de rodas, de conversas, de compreensão, de como fazer aquela coisa da boneca, de pegar ali, exercitar com um boneco antes do nascimento, por exemplo, do Gustavo, foi exatamente assim. Mas na hora, é aquela coisa, né? Treino a treino, jogo a jogo. E aí a mudança é bem radical e palpável, né? A gente observa isso. Eu fiquei ao lado da minha irmã ali no hospital, acompanhei também. E aí me lembro que uma enfermeira entrou, teve toda a questão da paciência, de ensinar a minha irmã, de mostrar, até mesmo porque ali é o primeiro contato da criança, né? Nasceu, então ali existe toda uma questão. E eu acho que é exatamente isso que acontece em muitos lugares, né, Viviane? Com certeza, gente, mas ainda precisamos evoluir muito, tá? Então, essa questão aí, por exemplo, da Golden Hour, que é amamentar na primeira hora de vida, assim que o bebê nasce, ainda precisa ser muito trabalhado nas maternidades, né? No meu caso, por exemplo, meu marido precisou insistir muito para que minha filha fosse no peito na primeira hora de vida. Nasceu, colocou logo no peito e tem aquele contato pele a pele. Então, ainda precisamos evoluir, mas estamos caminhando e evoluindo. Esse primeiro momento da mãe com o bebê é fundamental, principalmente para a descida do leite mais rápido a partir de 48 horas após o parto. Aí você observa, né, a questão de políticas públicas, né, Viviane? Acho que o governo, o parlamento tem que estar muito ligado em relação a isso, para que de fato incentive cada vez mais, ou faça projetos de lei, não é? E que incentive. E até mesmo a própria educação, né, gente? Acho que de repente dentro da própria sala de aula, né, uma disciplina dentro da escola que trouxesse uma realidade sobre essa, Viviane, acho que seria ideal também, né? Não só nas escolas, né, mas também nas faculdades. Muitos profissionais, médicos, enfermeiros, agentes da área da saúde, acredito que a gente nem vê sobre essa matéria, aleitamento materno, na faculdade. Então, é tudo muito novo. Então, se aquele profissional quiser se aprofundar mais sobre o tema, se quiser correr mais atrás e se atualizar de verdade, porque tudo muda a todo tempo, precisa realmente ver depois do processo da graduação. Isso que ela falou é muito importante, porque assim, não adianta só os pais se orientarem, porque os profissionais que estão lá, eles precisam saber. E, infelizmente, sou médica, fiz pediatria, a carga horária que eu tive de aleitamento materno foi muito baixa. Só que eu tive um hospital amigo da criança aí, desde a faculdade e na residência. Muitas faculdades aqui em São Paulo mesmo, nem se fala sobre amamentação. E pediatras, tá? Que é uma coisa já totalmente específica. E enfermagem, a Viviane está falando, é a mesma coisa. A gente não tem dentro da carga horária da faculdade de medicina, na residência de pediatria, de enfermagem,
de ginecologia obstetra a carga horária de aleitamento materno. Então, acho que se a gente começasse a mudar por aí, já ajudaria muito. Se todos os profissionais já tivessem na faculdade isso, é mais fácil, porque, infelizmente, não adianta a mãe, como ela falou, estar consciente, a mãe estudar, e ela chega na hora do parto, o obstetra, o pediatra, a enfermeira que está na sala de parto, ah, não, mãe, que imagina, não vai pro seu peito agora. Dá essa criança para mim que eu vou lá pesar, eu vou medir, eu vou fazer as coisas. A mãe, ela não consegue brigar, ela não tem voz para isso. Gente, mas é impressionante, né? Eu fico assim até surpreso, porque eu falo, gente, é algo tão fundamental e não saber que não há uma discussão, ou seja, é necessário que, de fato, de repente se estude a grade curricular exatamente para trazer essa realidade. E nada melhor do que o Parlamento Paulista também para ajudar numa situação dessa. Doutora, como que a senhora observa isso? Com certeza, né? Se a gente conseguir dar isso para mim, eu já saio daqui feliz, né? Eu acho que uma sementinha que conseguir plantar em relação a isso, porque onde se fala de amamentação? Nos cursos fora, né? Eu mesmo tenho um curso de amamentação, Amamente Bem, tem um monte aí no mercado, mas a gente tem que procurar fora. Na nossa grade horária de médico, de enfermeiros, não tem. E aí vem uma situação, né? E não é só a mulher que, de repente, tem que estar ali, né? Você falou do seu esposo, Viviane, que eu acho que é legal a presença do pai ali também, né? Fundamental. Lembrando que o pai não é uma rede de apoio, tá? O pai participa junto. Rede de apoio é a avó, é a tia, a amiga, o pai participa. Então, o pai precisa participar de todo o processo, desde antes da gestação, e se informando igual essa gestante, no parto e no pós-parto. Então, uma hora a mulher está muito vulnerável. Então, o homem ele precisa garantir que as suas vontades e desejos sejam realizadas. Muito bem lembrado, por favor, complete. Exato, eu falo, pai não ajuda, pai é pai. Né? Existe a função do pai. Então, não é que o pai está ajudando essa mulher, o pai está sendo pai. E ele tem que defender essas vontades. A gente tem, hoje em dia, os planos de parto. Né? Não sei em Salvador, mas aqui em São Paulo, as mulheres fazem os planos de parto para ir para a maternidade. E o pai está lá para realmente proteger esse plano de parto. Não, ó, minha mulher quer isso, não quer isso. Só que aí bate no que eu falei. Se chegar lá e tiver profissionais de saúde que não apoiem, você não vai brigar com o médico lá na sala de parto, né? Você não vai brigar com o pediatra, com a enfermeira e falar, não, eu quero, e eles falarem, não, não vai, você acata, né? Então, assim, por mais que vire lei, vire recomendação, aqui em São Paulo a gente tem os hospitais amigos da criança, né? Que é um título que recebe quando obedece tudo isso, e eles fiscalizam se os hospitais estão, checam os números, né? Para ver a taxa de cesárea, para ver essa amamentação na primeira hora. Existe já esse controle, mas ainda é muito baixo. E pensando justamente na presença masculina, eu acho que realmente até o parlamento pode ajudar muito nisso aqui em São Paulo, porque pouco se fala. Eu estou dando uma olhada aqui, quando se traz a questão do homem na presença, não tem aqui, não me perdoem os parlamentares, eu vou fazer até uma rápida pesquisa aqui, uma outra pesquisa, mas não se fala muito disso. Eu acho que poderia ser comentado, que se tornasse um incentivo, que se tornasse um aprendizado, uma aprendizagem, né? É porque muito bem lembrado pela Viviane, de repente o homem, a mulher acorda na madrugada, qual o papel do homem na amamentação nessa hora? Qual seria, Viviane? Com certeza, essa mulher que fez cesárea, por exemplo, carregar o bebê, trocar a fralda antes de botar o bebê para mamar, levar esse bebê até o peito, ajudar essa mulher, pegar um copo de água, fazer uma massagem nos pés, não custa nada, né? Botar logo depois esse bebê para arrotar. Então, o homem tem que ter uma participação ativa. Isso vai influenciar muito, meninos, no psicológico dessa mulher. Lembrando que a amamentação, a produção de leite, né, é muito importante. Mas se essa mulher estiver muito debilitada psicologicamente, isso vai impactar na produção de leite e, consequentemente, para alimentar esse seu bebê. E aí vem também a questão do irmãozinho, a irmãzinha. A Viviane falava que o homem, ele não é uma rede de apoio, ele faz parte do processo. De repente, um irmão mais velho ou mais velha ajuda também nesse processo? Como dependendo da idade, ajuda. Só de falar assim, filho, vai buscar a fralda para a mamãe e já volta, isso já ajudou, né? Porque ela não teve que ir até lá. Filho, joga no lixo para mim. E assim, pode ter 2, 3 aninhos, né? E já faz parte também desse convívio. O que você estava falando do pai, o que a gente tem hoje em dia, tá? A gente tem uma lei que protege a mulher na hora do parto, uma presença
obrigatória de um acompanhante. Isso é recente, antigamente não tinha. Então, a mulher, ela paria sozinha na sala de parto, né? O acompanhante não podia entrar. Então, hoje em dia, 24 horas, aí o acompanhante, ela tem esse direito. Na UTI neonatal, os pais têm acesso a 24 horas por dia de visita nessa UTI. Eu acho que isso é muito importante também, né? Justamente pela mãe e o pai entenderem que a criança está lá na incubadora, mas é importante a presença deles lá. Né? Pode fazer o canguru, que é colocar o prematurinho assim no colo. Então, o pai pode fazer o canguru também com essa criança. Então, tem o papel do pai aí também. E existe a licença paternidade aí, que infelizmente são 5 dias aqui, né? Isso é uma coisa que poderia melhorar, porque é o que a gente fala, o pai, ele não... Antigamente, o que fazia? O pai, ele ajudava nos primeiros dias e acabou. Hoje em dia, não. Eu brinco aí, pai é o que dá banho, a hora do tetê do pai, né? Então, na hora do banho, vai pro chuveiro com essa criança e a mãe vai descansar, porque é o que ela falou. Se a mãe está estressada, se a mãe está preocupada, diminui a produção de leite também. Então, é importante, se a gente conseguisse respaldar os pais aí mais tempo em casa, para fazer esse contexto com essa mulher, isso seria ótimo. Protegeria muito a amamentação também. Doutora, acho que essa lei que a senhora citou agora também é muito importante, que traz o pai para uma questão também de uma licença, né? Já eram 5 dias? Acho que tinha uma questão que era menor, né? Eram 3, aí eram 3, foi para 5. Tem algumas empresas que são amigas da criança aí que acabam dando uns 15 dias. Então, tem combinado de empresa com empresa, né? Às vezes, os pais conseguem tirar férias, então eles tiram uns 30 dias. Mas, por exemplo, na Europa, tem países que eles dão aí 6 meses e aí escolhe se a mãe ou o pai. Então, por exemplo, uma mãe, que nem no caso da Viviane, que tem que voltar a trabalhar, né, com 2 meses, o pai pode ficar em casa com essa criança oferecendo o leite da mãe. E é o pai, né? Não é uma babá, não é uma avó. Então, eu acho que hoje em dia as mulheres estão muito mais aí no mercado de trabalho. Então, muitos anos atrás, a mulher ficava em casa, os 6 meses, aí o pai que ia trabalhar. Né? Hoje em dia a gente vê que isso muda. Então, se uma mulher que está no meio de trabalho não tem essa licença porque ela não é registrada, então ela não pode tirar. Eu, por exemplo, não sou registrada, eu não posso tirar 6 meses de licença maternidade. Né? Então, a hora que eu tiver aí, vão ser 30 dias e olhe lá, né? Então, se eu tivesse esse apoio, por exemplo, do meu marido, conseguir fazer isso, nossa, já ajudaria muito. E aí o ideal é isso mesmo, que de repente que fomente mais aqui no próprio Parlamento Paulista, que saia daqui de São Paulo, leis que objetivem exatamente isso, né? A presença masculina dentro de casa para poder ajudar, porque acho que faz toda a falta. Eu observei trazendo de novo, perdão pelo meu exemplo, mas é o que tem mais palpável aqui perto de mim. Então, assim, a presença do meu cunhado em todo o processo, da minha irmã, e como foi fundamental, né? Uma pausa para ele justamente para que acompanhe, porque mexe a vida de todo mundo dentro de casa. Sim, muda tudo, muda tudo. Uma outra lei que a gente tem também que é recente é a lei do prematuro, que nos ajudou muito. Porque antigamente, vamos lá, um bebê que ficava internado 3, 4 meses na UTI neonatal, acabava a licença dessa mãe com 4 meses. Ela chegava em casa, aí o bebê chegava em casa, ela tinha que voltar a trabalhar. O que a gente conseguiu? A licença vai começar a partir da alta dessa criança. Então, se um bebê que ficou 3 meses internados na UTI começa a valer os 4 meses a partir da alta. Então, a mãe vai ter em casa esse tempo, que isso vai ajudar na amamentação. Imagina uma mãe que ficou 4 meses com o bebê na UTI. A hora que for para casa, ela tem que trabalhar, acabou a amamentação. Nossa, como é bom pensar assim, não é? Então, você percebe que é uma ajuda do próprio parlamento. E aí, acho que vem uma questão também, de acordo com o que a gente vinha falando, que era a pessoa que não amamenta, por exemplo, não tem o próprio leite, mas serve para essa pessoa também, né, Viviane? É mãe, serve para todo mundo, né? A lei da permanência, como que é feito? Não entendi a pergunta, desculpa, gente. Por exemplo, tem uma questão aqui que a gente estava tratando, tem a questão da própria mãe que não amamenta, ou seja, ela tem ali, ela dá o leite para a criança na mamadeira, ela tem também o mesmo tempo que a mãe teria os 4 meses em casa? Como é que funciona? Mesma coisa, né? Licença maternidade. Porém, até esse bebê completar 6 meses, essa mulher tem um período tem 2 momentos de 30 minutos, né? 1 hora por dia. Ou para sair mais cedo, ou para chegar mais tarde, para ficar com essa criança, até completar os 6 meses exclusivos. E mães adotivas também, tá?
Eu ia fazer justamente essa pergunta agora. Como é que funciona? Também funciona. Então, se as mães quando adotam, elas têm esse tempo também, têm direito a essa licença maternidade também. Porque não é só amamentar, né, gente? Imagina o contexto de você adotou uma criança, colocou ela dentro de casa e tem que trabalhar no dia seguinte, né? Então, assim, a licença maternidade é muito mais do que só proteger a amamentação. É entender todo esse contexto, essa nova rotina, porque a mãe, ela tem aí os 9 meses para entender o que está acontecendo, né? Dentro da barriga dela, tá crescendo uma criança. O pai, ele só entende o que aconteceu na hora do parto, a hora que ele segura o filho, olha e fala, meu Deus, né? Virei pai. Porque ele não tem o processo da gravidez. Então, na hora que chegar em casa, é uma mulher que se tornou mãe, um homem que se tornou pai, né? Então, todo esse contexto é um bebê que está entendendo o que está acontecendo fora do útero, né? Então, é muito importante essa licença para todo esse contexto, não apenas só para a amamentação. Muito bem, olha, a gente já está chegando quase no finalzinho do programa. Eu gostaria, por favor, Viane, das suas considerações sobre esse assunto que é tão caro para ti também, né? Amamentar é um processo difícil, mas não desistam, porque os benefícios para a mãe e para o bebê a curto e a longo prazo são inúmeros. Procurem ajuda, procurem profissionais que realmente levantem essa bandeira junto com você. E existem as consultoras de amamentação que podem estar dando esse suporte, essa orientação, acompanhando todo o processo dessa amamentação junto com a família. Por favor, Patrícia. Procure ajuda desde a gravidez, né? A partir do momento que você decidiu ser mãe, decidiu ter filho, ou acabou de descobrir que vai ter um filho, nesse processo da gestação, estude, vá atrás, procure profissionais pró-amamentação. Já vá descobrir quem vai ser o seu pediatra, passe em consulta, procure uma consultora de amamentação para te ajudar, porque depois, gente, não dá tempo e fica aquela correria, fica pingando de médico em médico, consultora em consultora. Então, se você já for atrás de informações, hoje em dia tem as redes sociais aí, Instagrams, YouTubes, que tem todas essas informações. Então, se informe, isso é o mais importante. E aproveitando o maio aqui, doem leite, gente. 1 ml salva a vida de um prematuro. Então, se vocês tiverem aí 10 ml, 5 ml, já nos ajuda muito. Procure o banco de leite mais próximo da sua casa. Tá aí, então, as palavras de Patrícia Terrível e Viviane Miranda, médica, então, e enfermeira. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, trazendo esses esclarecimentos aos nossos cidadãos. Valeu demais. E que fique aí, não é? Toda essa conversa e que não se esgote aqui, nesse momento, e que seja, de fato, que faça valer a pena, de fato, as leis do nosso Estado, todo o conhecimento dos profissionais da saúde. Muito obrigado a vocês duas e agradeço novamente a você, cidadão paulista, que nos acompanhou durante toda essa apresentação desse programa. Nosso forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.